que bora, Nação Celeste, aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia, nesta terça para mais um vídeo, sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Tá aí, Nação, essa é a capa de mais um vídeo notícia aqui com vocês. Bora falar sobre algo que quando eu vi, me subiu um ódio, uma raiva tão grande. E aí é óbvio, né, e na hora eu precisei linkar o que o Cássio falou no último sábado com a asneira que você vai acompanhar já já. O Cássio, ele em poucos meses em BH, ele já conseguiu observar aquilo que vários cruzeirenses não conseguem entender. Porque eu trouxe a fala do Cássio aqui logo após o jogo contra o Mirassol, o que teve de cruzeirense falando que o Cássio estava exagerando, que o Cássio estava errado, enfim, né? Bora ver se o Cássio realmente exagerou, porque 2 dias depois já foi o suficiente para trazermos aqui no canal uma fala de um pseudo-jornalista, tá? Desculpa tratá-lo com essa nomenclatura, mas alguns merecem. A respeito do trabalho do Leonardo Jardim. Já não bastasse, né, na segunda-feira, nos programas esportivos de Minas Gerais, eu vendo vários jornalistas exaltando a derrota do Atlético e esculachando a vitória do Cruzeiro, porque você pode fazer alguns questionamentos, né, em cima de alguma derrota, você pode fazer alguns elogios em cima de algumas derrotas, mas o que eu vi na segunda-feira foi nojento. Mas enfim, não bastasse isso, já tô vendo o jornalista cravando, fadando o fracasso de um técnico recém-chegado no Cruzeiro, no caso, o Leonardo Jardim. Vai ser o tema do nosso vídeo, Nação. Vou trazer na tela já pra vocês. Só peço antes o like. Meta humilde de 300 joinha, tá? Eu conto com a sua ajuda. Se inscreva aqui no nosso canal, comenta e compartilha. Vamos lá, deu pra perceber já, né? Estou falando de uma fala do programa Os Donos da Bola, da Band. Os Donos da Bola de Minas Gerais. E foi um jornalista que eu pouco conheço, tá? Chamado Alexandre. Eu pouco vi esse cara no programa, ele é um dos mais recentes, né? E ele assim, rapaziada, ele falou essa asneira aqui, tá? Vou dar play que vocês vão escutar. Mas também não tem problema também a gente começar a analisar o início do trabalho. Sim. Eu, por exemplo, acho que esse esquema do Léo Jardim, ele nasceu morto. Eu não tô vendo esse time jogando dessa forma por muito tempo ainda. Pra mim, a intensidade do Cruzeiro não foi suficiente pra manter esse esquema dele. O time vence e tá em crise. Nasceu morto. Que crise, irmão? Onde é que você tá vendo crise? Pô, você que falou que o esquema do cara nasceu morto. É a minha sensação, você pode respeitar a minha sensação. É a opinião deles. Pra mim, o time do Cruzeiro mostrou nessas duas partidas. Não é desrespeito. Não, quando você quiser deixar eu falar, o fato de eu discordar não é desrespeito. Pega o programa pra você nasceu morto? Como que nasceu morto? Aqui, deixa pra você fazer o seu programa no sábado de 11h30 ao meio-dia. Vamos olhar lá no começo da horário. Tem esse horário, sábado. Mas vai ser dele, né? Vai ser dele. Mas nessas duas partidas, eu fiquei com uma sensação ruim com o sistema defensivo do Cruzeiro. A gente vai chegar lá pra falar do Wallace. Aí a gente vê, também falar de o Wallace, a recomposição. O Wallace veio. Mas também não tem problema também a gente começar a analisar o início do trabalho. Eu vou repetir, Nação. Sim. Eu, por exemplo, acho que esse esquema do Léo Jardim, ele nasceu morto. Eu acho que esse esquema do Jardim nasceu morto. Rapaziada, cara, eu fico até meio assim pra tentar trazer argumento de uma coisa tão óbvia, né? Que é a respeito de um início de trabalho. Se estivéssemos falando de um treinador que já teve 10, 12 jogos, né? À frente do Cruzeiro, em partidas oficiais, a Vera, enfim, demonstrando algumas teimosias no seu aspecto tático, nas escolhas de jogador. Mas o Leonardo Jardim, rapaziada, ele está caminhando para a sua 5ª partida. Eu não vou contar jogo treino, não vou contar amistoso, vou contar apenas partidas oficiais. O Leonardo Jardim, ele está chegando em um país, né, no qual ele nunca trabalhou. Ele está conhecendo jogadores no qual ele nunca trabalhou com eles. Alguns ele realmente nem conhecia mesmo, né? Outros com certeza ele já
havia acompanhado ou já ouviu falar, enfim. E eu tô vendo um jornalista cobrando que em uma estreia de brasileiro para um cara que nem 5 jogos, no contexto que eu mencionei, tem à frente do clube, esse jornalista quer que o Leonardo Jardim já tenha taticamente a excelência. Eu posso citar aqui alguns trabalhos que começaram bem mais ou menos e pela insistência, capacidade, qualidade do comando, qualidade do elenco, a coisa fluiu. Cuca no Atlético Mineiro em 2012, não começa bem, mas depois tem frutos. Em 2011 ali para 2012, o Tite no Corinthians. Tite inicia um trabalho, é eliminado numa pré-Libertadores, o Corinthians dá uma bancada nele e depois ele conquista tudo, né? Jorge Jesus não começa bem no Flamengo em 2019, começa tropeçando em Libertadores, depois flui. Tô dando alguns exemplos aqui, tá? O Marcelo Oliveira no Cruzeiro em 2013 também não foi mil maravilhas, não. No próprio brasileiro tem alguns questionamentos, apesar da estreia goleando o Goiás, alguns nomes que não agradavam, né, a torcida. Eu lembro de muita gente criticar o Ricardo Goulart naquele início de caminhada, logo após a saída do Diego Souza, né, para a Ucrânia. Aí vem o William, e aí o Ricardo assume o Goulart. E aí tem muitas pessoas que questionam porque realmente o Goulart demorou alguns jogos para engrenar. Quando engrenou foi porque é início de trabalho, de metodologia. Essa rapaziada, esse elenco está indo para um terceiro trabalho em meses, porque a gente tem o Diniz, depois a gente tem o nosso interino assumindo ali durante umas 2 semanas, né, mais de 15 dias, aí depois vem o nosso Leonardo Jardim. Então assim, rapaziada, o que eu vejo aqui é mau caratismo, porque alguém querer fadar um trabalho, um esquema, um jogador com tão pouco, né, até aqui, tão pouco visto até aqui, pô, é sacanagem. Se você quiser falar, por exemplo, do Wallace pontualmente, a gente pode falar, porque a gente já tem muito panorama, né, para ter certeza que o Wallace tá numa fase horrorosa e não merece ser titular. De cabeça aqui eu lembro de 4 ou 5 jogos onde ele foi primordialmente mal ao ponto de gols terem saído por conta dele, por culpa dele. Agora, se você quiser pegar ali de repente até jogadores que chegaram para a pré-temporada, mas um técnico que chegou há pouco tempo, teve uma outra pré-temporada dentro de uma temporada para trabalhar essa equipe e está nos seus primeiros jogos, você já querer fadar um esquema tático, pô, rapaziada, treino é treino, jogo é jogo. No treino a coisa pode até fluir, mas é no jogo que ele vai ajustando as coisas. Tem coisas para se falar do esquema tático do Leonardo Jardim, teve falhas, várias. Defensivamente, pelo lado do William, o Cruzeiro foi muito mal. O que o Cleison conseguiu jogar, fazer dobra com o lateral esquerdo, não foi pouca coisa. Se a gente enfrentasse no sábado uma equipe um pouquinho mais qualificada, o Cruzeiro não tinha saído daquele jogo com os 3 pontos. Então temos coisas para ponderar. Mas você pontua num programa esportivo isso de várias maneiras. De forma pejorativa, de forma desrespeitosa, de forma tão bizarra como o tal Alexandre fez aqui. Cara, a gente só vê quando é pra falar do Cruzeiro contra o Cruzeiro. Enfim, né? E repito, né, com o que eu iniciei esse vídeo. E depois é o Cássio que está exagerando. Depois o Cássio que está errado. Depois é o Pedrinho que exagera. Porque vocês lembram que o Pedrinho falou também recentemente sobre isso, numa pós-coletiva. Ele acabou a coletiva, ele parou todo mundo e tascou pau na imprensa. Então assim, rapaziada, não é coincidência. Se vocês acreditam, continuam acreditando que é inocência. Mas a maioria não, né? Não cai nessa falácia. Muito pelo contrário, a maioria já sabe que, historicamente, há anos, décadas, é sempre contra tudo e contra todos. E quando se trata de mídia, a maioria esmagadora sempre veste ali a farda, né? E aí o Cássio pediu pra rapaziada tirar a camisa, mas não vai tirar, Cássio? Infelizmente você, assim como nós já estamos acostumados, você vai ter que se acostumar. Tá aí, nação? Comenta, tá? Deixa a sua opinião, a sua visão, concorda, discorda, fica à vontade. Aquele likezão também que é sempre muito bem-vindo no nosso vídeo. Tamo junto!